Uma menina estava sentada em seu quarto. Ela tinha o cabelo castanho com pequenas tranças bagunçadas, assim como seus olhos castanhos que olhavam para a porta. Ela abraçou a sua girafa de pelúcia bem perto de seu pequeno corpo, ao ouvir os gritos altos da discussão entre seu pai e sua mãe. "Eu nunca deveria ter feito nenhum desses filhos", gritou uma voz alta masculina. "Tudo que eles fazem é reclamar e rabiscar as paredes." Ele foi cortado pelo alto grito da mãe das meninas. "Não fale assim dos seus filhos, David. Eles são apenas crianças." "Não fode, Mary. Eu não quero ver as suas desculpas inúteis. Eu já aguentei o suficiente com eles." "E o que você pensa fazer, David?" A menina ouviu os passos altos vindo em direção ao quarto dela, e então ela abraçou ainda mais forte a sua pequena girafa. A porta foi violentamente aberta, e lá estava o enorme e irritado pai segurando um livro grande e pesado em uma das suas mãos carnudas. Ele agarrou a menina pelo pescoço, e ela gritou, chutou, se contorceu e tremeu de medo. O pai das meninas ergueu um enorme livro didático em direção ao pequeno rosto da criança. "Isso é pelos desenhos e rabiscos em minhas paredes, sua vadiazinha." Anos mais tarde, a menina era conhecida como Natalie e agora tinha 17 anos de idade. Ela estava sentada em sua sala assistindo TV. O pai dela estava gritando sobre economizar alguma merda, mas ela há muito tempo não dava a mínima para as bostas que ele falava, então continuou a mastigar a pipoca. Ela também estava fazendo um desenho, usando bastante lápis vermelho. Ela estava desenhando sangue. Ela gostava muito de desenhar sangue. Era uma satisfação estranha. Fora isso, a multitarefa nunca foi um problema para ela. Desde mais jovem, tornou-se evidente para ela que ela era capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Desenhos acabaram se tornando seu talento e paixão. Era sua única maneira de escapar da realidade, quando algo ruim preenchia sua cabeça ou quando ela simplesmente estava entediada. "Bem, chegamos." Ela olhou para uma grande fachada que dizia Instituto Walkerville de Belas Artes. Ela suspirou, cansada, e saiu do carro, colocando a mochila no ombro. "Até mais", disse ela, fechando a porta do carro. Ela entrou na escola, conversou com um casal de amigos. Depois foi até seu armário no terceiro andar. Pegou seus livros e só então percebeu que estava 5 minutos atrasada. Ela correu para a aula. A sua professora de inglês já estava nervosa com o atraso e veio até a mesa de Natalie. "Onde está sua atribuição, senhorita Natalie?" Eu esqueci em casa." A professora resmungou enquanto voltava à sua mesa. "Seu tempo acabou, Natalie. Não me decepcione." Natalie parecia entregada com esse pensamento por um momento. Ela não sabia por quê, mas essas palavras pareciam derretê-la. Ela simplesmente ignorou e voltou a ouvir a aula. Ia adormecer, não muito tempo depois, é claro. Apesar de todos esses problemas, Natalie tinha um namorado, e mais tarde naquele dia, ela estava indo para o seu armário, se preparando para o quarto período, e de repente, ele veio até ela. Seu nome era Chris. "Hey, quero falar com você depois da aula, ok?" Ela sorriu carinhosamente para Chris, embora estranhamente ela não esperava nada. Ele sempre foi um cara doce. Durante as aulas de francês, ela não se atreveu muito a prestar atenção. Em vez disso, ela rabiscou uma coisa que ela adorava desenhar: sangue, gore, pessoas sendo esfaqueadas e facas. Outras pessoas dizem que é muito obscuro ela desenhar essas coisas, mas ela não via nada de errado com isso. "Senhoria Natalie!" Ela rapidamente cobriu os desenhos do papel e olhou para o seu professor de inglês. "Sim." Ele gesticulou para mover seu braço com uma leve virada de cabeça. "Mostre seu trabalho." Ela, hesitante, moveu o braço para mostrar a imagem de alguém sendo esfaqueado. O professor olhou perplexo, olhando para ela e para o desenho. Ela sorriu nervosamente.
Apague isso e comece a fazer o seu trabalho. Ele disse em um tom calmo. Ela suspirou de alívio e começou a apagar a imagem. E, senhoria Natalie, o seu tempo está quase acabando. Comece a fazer logo o seu trabalho. Eu sugiro que comece agora. De novo, ela resmungou com essa observação. O tempo sempre parecia estar contra ela. O tempo que se foda. Após a aula, ela saiu da escola para encontrar com seu namorado, que estava perto da calçada. Ela sorriu e se aproximou, esperando que os problemas daquele dia fossem esquecidos perto dele. Mas, quando ela se aproximou, seu sorriso desapareceu. Ele não estava sorrindo de volta como de costume. Chris, aconteceu alguma coisa? O que você queria me falar? Natalie, eu acho que chegou a hora de cada um seguir com a sua vida. Em pouco tempo, nós teremos esquecido um ao outro. Natalie sentiu um aperto no seu coração. Chris, você tá terminando comigo? Mas o que eu fiz? Por quê? Ele soltou um olhar severo. É a sua mentalidade, seus desenhos, eles me arrastam pra longe de você. Eu acho que tem algo de errado com você. A parte mais triste é que você não me diz por que você tá agindo assim. Você me faz sentir responsável. Então, eu só... Sei lá, eu não posso mais fazer isso. O nosso tempo juntos acabou. Eu sinto muito. Após Chris falar aquilo, como se fosse a coisa mais normal a se fazer, ele simplesmente se afastou. Natalie pôs as mãos sobre a pia do banheiro de sua casa. Ela se olhou no espelho. Seus olhos estavam contraindo-se. Eu não vou me machucar como os outros. Serei mais forte. Havia uma agulha e uma linha preta na mão. É inútil. Não vai ajudar. Ela riu um pouco. Eu estou fazendo isso. Ela levantou a agulha e a linha até o final do mesmo. Ela sorriu amplamente. Pedaço por pedaço, corte após corte. Acabou. Mesmo com a dor excruciante, ela não lamentou. Ela não choramingou. Ela não chorou. Não havia mais lágrimas para derramar. Tudo o que ela fez foi sorrir. O sangue das perfurações caía gotejando na pia. Quando ela terminou, ela não se arrependeu e admirou seu trabalho prático. Ela acariciou os pontos horrendos ao lado da sua boca, que se espalhou em um largo sorriso. Ela sentiu o sangue quente e úmido de seus dedos e os lambeu com cuidado, consumindo o gosto metálico do líquido em puro êxtase. Ela parou quando viu a sua mãe através do reflexo do espelho, com os olhos arregalados e o rosto pálido. De repente, ela sentiu a dor e gritou. Ela nunca se sentiu tão confusa. O que aconteceu com ela? Sua mãe agendou uma consulta médica para ela. Natalie se livrou de todos os pontos e percebeu quanta dor aquilo trouxe. Ela estava encaminhada à sua primeira consulta com o terapeuta. No dia de sua consulta, ela usava um capuz, para não deixar ninguém ver. Ela sentou-se no assento de couro e olhou para a mulher de cabelos loiros que estava em frente a ela. Seu nome é Natalie, certo? Natalie apenas balançou a cabeça. Eu me chamo Débora e estou aqui para te ajudar. Por favor, me diga o que tem te perturbado ultimamente. Natalie levantou a cabeça. O tempo tem sido meu problema. Débora olhou confusa. Como assim o tempo? As mãos de Natalie seguravam o couro do assento. O tempo obriga você a viver com ele. Ele progride lentamente ao longo da vida, controlando a sociedade, apenas para me torturar.
Ele é um ciclo vicioso. O tempo não para, não abrange, não acelera. Ele é violento e nós vivemos através da tortura de não saber o que ele realmente é, porque a gente não pode avançar dentro dele. Nós só temos que seguir o curso. Débora não tinha ideia do que ela estava dizendo. A terapeuta se inclinou mais perto. Olha, querida, eu quero que você me diga o que aconteceu com você. Natalie encarou nos olhos. Fez uma longa pausa. Ela sorriu, exibindo as perfurações dos pontos ligeiramente abertos novamente. Por que você não me diz, loira oxigenada? Você é especialista aqui. Débora parecia ter um olhar de irritada. Eu não posso ajudá-la até que você me diga o que está errado, Natalie. Seus dedos começaram a rasgar o assento do couro. Natalie não está mais aqui. Não mais. Com isso, os olhos de Débora se arregalaram e ela se levantou. Eu já volto. Por favor, espere aqui. Ela saiu deixando-a sozinha. Natalie não se moveu. Ela sentou-se perfeitamente imóvel. Depois do tempo natural de espera e de impaciência, seus pais finalmente entraram. Ela ficou feliz de ir embora, mas notou as expressões de seus pais. Mesmo seu pai tinha um olhar entristecido e estranho em seu rosto. No caminho, ela pensou que estava voltando para casa e começou a adormecer. Estranhamente, ela ouviu uma voz sombria falando em seu sonho. Era como se a voz ecoava em uma escuridão eterna. Seu tempo acabou. Ela acordou agitada e o suor rolava em seu rosto. Ela não estava em casa. Ela não estava no carro. Ela estava em uma cama. Em uma cama branca, em um quarto totalmente branco. Ela olhou-se ao lado, vendo que estava ligada a um monitor cardíaco. Ela foi se levantar, mas de repente percebeu que estava limitada para se mover. Natalie entrou em pânico. Ela tentou lutar, mas fez uma pausa quando ouviu a porta à sua esquerda ser aberta. Um homem em uma camisa branca olhou para ela, com as mãos atrás das costas. Você deve estar muito confusa agora, eu posso imaginar, mas eu vou te explicar. Nós só estamos aqui para ajudar. Seus pais concordaram em assinar o contrato para lhe dar algumas drogas mentais, na esperança de ajudar o seu estado de espírito. Ela abriu a boca para protestar, mas foi rapidamente silenciada. Você estará de volta ao normal em pouco tempo. Apenas tente relaxar. O tempo é seu amigo agora. Ele se aproximou. Ela tentou se afastar, mas não conseguiu devido aos laços em torno de seus pulsos e pernas. Ele cuidadosamente pegou uma máscara e colocou sobre a boca e o nariz. Ela tentou se livrar, mas sentiu-se sob o efeito das drogas e os seus olhos lentamente se fecharam. De repente, ela acordou. Ela não conseguia entender o que diabos estava vendo. Ela estava levando injeções múltiplas, sentia-se tonta, mas muito consciente de seus arredores. A sua frequência cardíaca estava começando a acelerar no monitor e os médicos tomaram conhecimento disso. Eles olharam para ver seus olhos abertos. Um dos médicos estava gritando com o outro. Ela não conseguia entender sobre o que eles estavam falando, mas de repente ela sentiu uma descarga de adrenalina e começou a tremer violentamente. Um dos médicos estava indo para segurá-la, mas por algum motivo hesitou em fazer isso. Todos os 3 médicos recuaram. Ela estava na beira da cama e arrancou a máscara com tudo, incluindo as coisas do seu braço, e então se levantou, começando a tropeçar. Sua respiração engatou, sua visão ficou embaçada. Ela não conseguia se mover e de repente sentiu fortes dores no peito. Ela agarrou o peito, onde seu coração estava, caiu de joelhos e cuspiu sangue. Em seguida, caiu no chão desmaiando. Ela acordou lentamente. Estava de volta na casa e os médicos estavam sentados ao seu lado. Algo deu terrivelmente errado, e ela não sabia o porquê, mas sentia ódio contra o médico. Ele notou isso e desviou o olhar. Você não deveria ter acordado quando estávamos lhe dando as doses. Agora não sabemos como isso afetou você.
mas temos a sensação de que estamos para descobrir. Ele parou por um segundo, antes de lhe entregar um pequeno espelho, sem olhar para ela. Ele queria mostrar um efeito sobre a sua aparência também. Ela se olhou no espelho. Seus olhos se arregalaram. Eles eram completamente verdes. Ela notou que ainda tinha uma costura em sua boca, e por alguma razão ela se sentiu feliz. Sua frequência cardíaca começou a aumentar. Novamente, ela deu uma risada baixa. Doutor. O médico olhou em choque vendo que ela estava de pé a poucos metros dele. Ele tremia um pouco, pressionando o botão debaixo do monitor. Seu tempo acabou. Um grito foi ouvido pelos corredores do hospital. 2 seguranças correram para o quarto, chutando a porta aberta. O sangue foi a primeira coisa que eles viram. Sangue nas paredes, cama, chão e até mesmo no teto. Natalie tinha pegado o corpo do médico e amarrado na cama. A sua coluna foi completamente fixada a ela e estava inclinada quase na posição de um sanduíche, deixando o corpo dele em uma posição muito anormal. O sangue escorria de seus olhos, nariz, boca, e lá no canto estava a assassina, sorrindo, tirando fotos horríveis às paredes cheias de sangue, seguidas pela frase "Your time is up", em inglês. Ela lentamente se virou para olhar para eles, com os olhos arregalados e um sorriso insano espalhado pelo seu rosto. Olá, amigos! Gostariam de brincar? A polícia sacou rapidamente e antes que eles pensassem em atirar, ela rapidamente corre em suas direções com um objeto afiado e faz um corte profundo, na linha da cintura, fazendo o sangue e órgãos inundarem o policial que cai no chão. O outro sacudiu a cabeça com medo, deixando a sua arma cair. Ela caminhou lentamente até ele e colocou a ponta da faca em seu peito. Seu tempo acabou também. Ela deslizou lentamente a faca para baixo, percorrendo o caminho até seu intestino. Seus órgãos derramavam no chão e logo depois o seu corpo cai morto. A mãe de Natalie dormia em silêncio ao lado de seu marido. Ela acordou ao som de alguém batendo em sua porta. Ela se levantou então e saiu do quarto para ir abri-la. Chovia lá fora. Ela caminhou até a porta e parou quando estava prestes a agarrar a maçaneta. Ela ouviu um fraco riso, e a chuva e o trovão pareciam estar mais silenciosos. Ela pressionou o ouvido contra a porta. Olá, mamãe. Natalie chutou com força, abrindo violentamente a porta. Ela estava com 2 facas na mão. A sua mãe cambaleou para trás, batendo a cabeça contra a chapeleira, e agora ela sangrava incontrolavelmente. Ela cai no chão, paralisada, mas ainda consciente. Natalie se elevava sobre ela e lentamente se ajoelhou para ficar ao nível dos seus olhos. Ela então lhe mostrou as 2 facas cobertas de sangue grosso e vermelho. Você não é a Natalie. Eu estava sofrendo, mãe. Ela passou a ponta das facas em sua bochecha, cortando-a ligeiramente. Natalie inclinou a cabeça. Você foi fraca. Você não fez nada. Tudo que a sua mãe podia fazer era agitar e suspirar constantemente, como um peixe fora d'água. Natalie pegou a sua mãe, virou-a gentilmente, montou em cima dela e começou a fazer um V e um corte em seu pescoço. A sua mãe apenas suspirava e balançava. Natalie sabia que ela não tinha muito tempo de sobra. Ela começou a forçar e abrir a cavidade torácica de sua mãe com um alto estalo. Natalie colocou a mão dentro para pegar o seu coração, que batia lentamente na sua mão, pulsando cada vez mais fraco e mais fraco. Então ela arrancou. O sangue se espalhou por todo o seu rosto.
Ela olhou fixamente para sua mãe nos olhos enquanto ela morria lentamente. Bons sonhos. Ela disse para o cadáver de sua mãe. Seu tempo acabou. Ela colocou o coração na boca de sua mãe, acariciando seu rosto suavemente, e então se levantou. O pai de Natalie, David, tinha acordado ao perceber que a sua esposa não havia retornado. Seus olhos começaram a se ajustar à escuridão, e de repente, ele percebeu que Natalie estava ao lado da cama, sorrindo loucamente e com os olhos verdes brilhando na escuridão. O sangue estava por todo o corpo, o cheiro era insuportável. Ela, então, finge uma expressão falsa de tristeza. Ah, papai, a mamãe se foi. Agora, eu quero saber quem é que vai te bancar. Então, ela agarrou seu pai pelo pescoço. Dinheiro era a única coisa que você se importava, não é, papai? Você nunca ligou para nenhum de nós. Seu pai, no entanto, era lutador desde criança. Ele agarrou-a pelo pescoço e jogou-a no chão. Ele começou a bater em seu peito até que ela começasse a tossir sangue. Não se sente bem, papai? Afinal de contas, você nunca se importou com a gente durante todos esses anos, não é? Ele estreitou os olhos. Você não é a minha filha! Um sorriso largo espalhou pelo seu rosto, e ela então olhou para ele com os olhos brilhantes enquanto o sangue escorria na sua boca. Você realmente está certo. Eu não sou a sua filha. De repente, ela tropeçou, fazendo-o cair duro no chão. Ela se levantou então com as duas facas nas mãos. Eles dizem que quanto maior você for, mais difícil é para morrer. Ela pegou um travesseiro e colocou em seu rosto, e então começou a esfaquear, fazendo com que a lâmina atravessasse o travesseiro, acertando o rosto do seu pai. E a cada golpe ele ficava menos agitado, e o som de desespero diminuía. Quando ela jogou o travesseiro para longe, o seu rosto estava horrivelmente mutilado. Ele estava gemendo, chorando de dor. Ora. Qual o problema, pai? É dor demais para você? Ela ainda estacou suas duas facas em seu estômago. Puxou a cama ainda mais para perto dele e levantou-a, colocando os pés em cima da cama, de uma forma que ele ficasse esmagado com o peso do seu próprio corpo. Ele começou a engasgar-se e o sangue derramou da sua boca. A sua respiração ficou em silêncio. Ela subiu na cama para exercer mais pressão sobre o peso e então os seus órgãos explodiram para fora de seu corpo. O sangue surgia de uma forma desagradável. O seu tempo acabou. E agora seria sua parte favorita. Ela discretamente esgueirou-se para o quarto do seu irmão e silenciosamente abriu a porta com o sangue escorrendo da sua boca. Seu irmão não estava na cama. Era evidente que ele estava escondido em algum lugar. Irmãozinho, ela falou e começou a caminhar para dentro. Tudo o que eu queria era fazer você se divertir um pouco. Quando ela entrou mais, ouviu atentamente uma espécie de respiração. Ela ainda cheirou o ar para o seu próprio púdrido e finalmente encontrou o lugar que ele estava. Ela caiu no chão tremendo. Seu irmão estava atrás dela com um taco de beisebol ensanguentado. Ele estava olhando para baixo com raiva. Ofegante, ela tentou levantar e se levantar, mas ele bateu novamente nela. A mamãe sempre gostou mais de você. Ele bateu com força uma última vez antes de tomar um fôlego. Ela ainda estava sangrando muito. Seus olhos verdes caíram, brilhando fracamente na escuridão. Sentia-se mais fraca e olhou mais de perto até o teto. Ela lembrou de todos os dias que ela passou por ali, sendo torturada, tendo que apanhar dos seus pais pelas travessuras que o seu irmão fazia, pelos desenhos nas paredes que ele rabiscava de propósito para ela levar a culpa. Ela sentiu uma onda repentina de energia no seu corpo. Ela começou a rir insanamente. E o seu irmão tentou atingi-la novamente, mas ela usou a sua mão para bloquear.
Vá para o inferno, irmãozinho. Com um grande impulso, ela empurrou seu irmão sobre a cama e ele bateu fortemente com a cabeça contra a parede. Ele rosnou com raiva. Ela esfaqueou as 2 facas em seus braços, mantendo-os presos à parede. E ele gritava e se debatia. Agora vamos ver o que nós podemos usar aqui. Ela começou a andar ao redor da sala e sorriu, vendo uma faca de manteiga ao lado da sua cama. Ela pegou e caminhou até ele. Eles dizem que os olhos são os órgãos mais macios do corpo. Ela lambeu a faca. Ele olhou com horror quando ela começou a perfurar os seus olhos. Ele gritou em uma voz muito alta e ela rapidamente amarrou um pano em volta da sua boca. Shhh, por favor. Você vai acordar os vizinhos assim. Ele não era capaz de ver nada e a dor estava insuportável. Sangue vazou violentamente de suas órbitas. Ele chorava, mas agora era incapaz. Ela pegou uma tesoura e caminhou. Eu acho que você precisa se soltar, irmão. Ela esfaqueou a tesoura em seu intestino e ele gritou. Ela o tratava como um trabalho de artes, cortando a sua pele como papel. Ela levantou os grandes intestinos. Você sabe que eu gosto de você, não é? Macarrão artístico. Ela disse num tom levemente horrorizado. Ela começou a cortar os intestinos em seções. Estes podem ser um pouco grandes demais para caber em uma placa, no entanto. Ela desceu para os dedos dos pés e começou a rachá-los um por um. Em seguida, ela quebrou os dedos. Ele se engasgava em seu próprio sangue agora. Ela puxou o pano para baixo e sangue derramou da sua boca. Não, minha irmã. Talvez isso vai fazer você se sentir um pouco melhor. Ela colocou os dedos em sua boca e, em seguida, enfiou em sua garganta. Ele engasgou e morreu. Your time is up. A menina, conhecida como Natalie, entrou em seu quarto. E no canto, ela viu a sua girafa de pelúcia. Ela olhou para ela e, sem uma palavra, entrou no banheiro. Olhou-se e ouviu um barulho de uma pequena engrenagem. Era um relógio de bolso. Ela o pegou e ficou olhando. Pegou uma de suas facas e então começou a desmontá-lo. O tempo faz você viver por meio da tortura, ela disse. Então, ela começou lentamente a remover o seu próprio olho esquerdo, que ficou embaçado e vermelho. Ele então caiu na pia. Foi muito nojento. Houve um som de estalo que parecia que o relógio se encaixava perfeitamente no lugar do olho. Eu sou Clockwork. A jovem, que antes era conhecida como Natalie, se afastou da sua casa em chamas. No interior, a girafa lentamente queimava, juntamente com os corpos de sua família. Your time is up. Não deixem de assistir meu aviso até o final, que tem uma surpresa. Eu sou a May, e obrigada por ter assistido o vídeo até aqui.
Se você gostou, não deixa de compartilhar e curtir. Sweet dreams are made of this. Tá bom, zoeira. Não deixem também de acessar o meu blog. Sempre que eu tiver enrolação pra postar vídeo ou coisa do tipo, eu vou sempre avisar lá. Além disso, tem daily life e algumas outras coisas que eu gosto de falar. E uma surpresinha pra você que ainda tá ouvindo. Eu criei um grupo no Discord e eu vou deixar o link ali embaixo. Eu espero que vocês entrem pra gente falar de terror. E não esquece de compartilhar com seus amigos o Discord. Afinal, quanto mais pessoas que gostam de terror, vai ser muito melhor. Então é isso. Valeu, Praxis. Até o próximo.